Primeiramente, paz do Senhor. So firstly, the peace of the Lord. Antes de mais nada, eu quero me apresentar. So just before we get started, I just wanted to introduce myself. Meu nome é Neto, quer dizer, meu nome é Elzo. Meu Deus. My name Mas is... pelo amor de Deus, só me chame de Elzo se você falar Elzo. Não chame Elzo, Enzo, Elvo. Pode chamar de Neto, é mais fácil. Né? So my actual name is Elzo, and you can call me anyway. My name is Elzo, and please get it right, Elzo, or you can call me Neto as well. Eu gostaria de ler 4 versículos aqui. So I would like to read 4 verses. Se vocês puderem abrir nas vossas Bíblias. And if you have your Bible tonight, you can go following me through them. Em João, first one, the book of John, 20, chapter ao 20. 23. 20 ao 23. 17, 20 ao 23. Okay, so book of John, chapter 17, from verses 20 to 23. Eu vou ler. Legal. Isso, 20 ao 23. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tem amado, e a eles como me tens amado a mim. Vou pegar minha cola aqui. Nessa leitura eu escrevi, eu estava lendo. So while I was going through these verses, e eu anotei 2 frasezinhas que vinham na minha cabeça. I was kind of taking notes and I wrote down 2 sentences that came up to my mind. Temos um Salvador que nos ama enquanto grupo. We have a Savior that loves us while as a group e enquanto corpo. And while as a body. E esse corpo é em que irmãos e irmãs and this body is in which brothers and sisters servem um aos outros. They serve one another em edificação. In building up our faith. Se eu tenho a liberdade de dar um tema a esse meu testemunho, so if I could take the liberty of giving a title to this testimony, o tema seria a vida de um cristão em comunhão com a igreja de Cristo. The main title would be the life of a Christian in communion with Christ. E eu gostaria de dividir esse meu pequeno testemunho em 4 partes. So I would like to split this very short testimony of mine in 4 parts. A primeira, a segunda e a terceira vai ser sobre a minha vida. The first, second and third is about my own life. Sobre como eu aprendi a viver em comunhão. About how did I learn how to live in communion. E a quarta vai ser uma pequena mensagem realmente para fechar. And the fourth and final one will be just like a little message as a closing. Primeiramente, a respeito da minha conversão. So firstly, in regarding to my conversion. Eu me converti, na verdade, eu me batizei numa igreja batista. So I got converted, or actually, I baptized myself in a Baptist church. Na igreja da minha avó, lá em Pernambuco. And the church that my grandmother used to attend back home. Eu tinha em torno de 11, 12 anos, um negócio desse, eu não lembro direito. I was around 12 or 11 years old, I can't quite remember. Mas eu gosto de falar, se eu tenho permissão de falar, é que a minha real conversão veio aos meus 15, 16 anos. But I normally like to emphasize that my real conversion came when I was about 15. Um momento onde a graça realmente veio a encontrar mim e o Senhor me deu essa vida, né? So that was when grace came towards me and I received this gift from God.
Eu vim de um lar cristão, eu aprendi coisas da minha avó a respeito da palavra, da Bíblia. So I grew up in a Christian family. I learned many things about the Bible through my grandmother. Só que eu saí da igreja dela por alguns motivos e eu era adolescente, então But I ended up leaving my grandma's church my adolescence. I was going through a few things and I was just too young. Mas para encurtar, um colega meu da sala me levou para a igreja dele. So to cut a long story short, a classmate of mine brought me to his church. Era uma igreja reformada, uma igreja onde a gente era realmente doutrinado, a gente estudava a palavra e tal. So there was a reformed church with a sound and solid doctrine. E foi nesse momento onde o Senhor tocou em mim, onde o Senhor se revelou, sabe? And that's when God revealed Himself to me. That's when He truly touched me. Foi o momento onde eu abri a palavra e comecei a ler, por curiosidade. That's when I started to open the Bible and read it with curiosity. Foi no momento onde eu consegui, onde eu realmente entendi, pela misericórdia de Deus, o que seria graça, porque eu sou salvo, né? So that's when I really got to understand what did grace means, by the mercy of God, and how did I get saved. Eu entendi que o Senhor me salvou por motivos a qual pertence a Ele, e pela misericórdia dele. So I understood that God saved me for the reasons that only belongs to Him Himself and because of His mercy. Porque pela graça eu sou salvo. Because it's by grace that we are saved. E aí eu passei a estudar, passei a ler a palavra. And then I started to study and to meditate on the Bible. Isso por causa da igreja onde eu estava. And that because of the church, the community I was in. Eles me estimularam a ler, me estimularam a viver essa doutrina. They were encouraging me to read the Bible and to understand the doctrines. Mas primeiramente pela graça do Senhor. But firstly because of the grace of the Lord. E eu vou falar o segundo ponto, que seria o momento onde eu comecei me desviando, desviando. And I also would like to mention in the second point, this one particular time in my life in which I was kind of drifting away. Eu me mudei para o Rio, eu não vou botar um motivo para não tomar muito tempo. So that was when I moved down to Rio de Janeiro. E desde muito tempo eu tive problema com viver em comunhão, o que o credo apostólico fala, comunhão dos santos. So I always had trouble in living in fellowship, or what the Bible would say, to be in fellowship with the body. Eu não entendia o que Paulo falava a respeito de ver o irmão, ver aquele irmão que é fraco na fé, ou você, ou esse entendimento, sabe? Para mim sempre foi algo muito complicado. I didn't quite understand or understood at the time what the Apostle Paul meant by being in fellowship with the brother, one another, in the weak ones, in the ones that are weak in faith. Então eu estava no Rio entre 2015 e 2016. So I was back in Rio de Janeiro around 2015-16. E eu visitava a igreja do meu tio, visitava algumas igrejas, mas eu não conseguia viver em comunhão, não conseguia ter isso, sabe? So I was visiting a few different churches, but I couldn't really get to live that fellowship. Eu continuei lendo em casa, continuei buscando mais leitura, continuei lendo a palavra. So I kept on reading the Bible and studying the scriptures at home. Mas dos pais da reforma, ele tem uma frase que eu gosto muito, quando ele fala assim. And there is this one phrase, this one statement from one of the fathers of faith, and I quote. Ele fala que fora da igreja, fora da comunhão dos santos, não existe salvação. And he says, out of the church or out of the body of the Christ, there is no salvation. Eu vou explicar. And I will explain it. Um verdadeiro cristão, ele não pode viver fora de uma igreja. A true believer cannot live outside the church. Um verdadeiro cristão não consegue viver no mundo e dizer que ele é um cristão. A true Christian cannot live in the world and at the same time say he is a true Christian. Eu ouvi uma coisa quando eu estava estudando e um pastor falou assim: você só pode perguntar a qualquer missionário, espalhado pelo mundo, ele vai sentir saudade da igreja de onde ele veio.
So I had a teacher that used to tell that if you could ask any missionary, they would always give you the same answer, which is they all miss their home church. E eu entendi realmente o que essa frase falava. And I got to understand the true meaning of that sentence. E então o tempo foi passando, eu decidi que ia vir aqui para a Irlanda. And then as time went by, I decided to come to Ireland. E um dia antes de eu vir para cá, meu pai estava conversando comigo no ônibus e ele falou: meu filho, assim que você chegar nessa tal de Orlando, And at one day I was sitting in the bus with my dad, and he was saying stuff like, son, as soon as you arrive in this one place called Orlando, ele falou: procure uma igreja. and look for a church. E eu achei muito estranho ouvindo isso do meu pai. And I was kind of shocked by hearing that out of my father, É de uma pessoa que eu nunca esperava que ele ia falar isso. from someone that I would never expect to say something like that. E para confirmar, minha avó falou a mesma coisa. And just to confirm that one commandment or instruction, my grandmother said the exact same thing to me. E então acho que um dia antes de eu pegar o avião, So I think like a day before I actually jumped on the flight, eu não estava querendo ir para a igreja, eu estava vindo para cá e eu não pensava em momento algum de procurar uma igreja. I didn't really feel like looking for a church, and I didn't really want to be part of a church. Só que o Espírito Santo ele me tocou e pela vontade, não vontade minha, eu fui ao meu quarto, dobrei meu joelho e foi esse meu pedido. But then the Holy Spirit touched me deeply, and not because of my will, but because of the Holy Spirit's intercession on my life. I went to my bedroom, I closed the door, and I made a prayer. E eu pedi para o Senhor para que Ele me desse uma igreja aqui. And then I asked the Lord to give me a church here in Ireland. Só que aí começa. And then it all started. Eu cheguei aqui e fiz tudo errado. I got here and I did all wrong. Eu conheci pessoas ao qual foi da vontade de Deus, eu conheci delas. I got to meet people that it was part of God's plans to meet them. Só que eu acabei sendo levado para outro caminho. But I ended up following them in the wrong path. Aquilo que seria buscar uma igreja aqui na Irlanda assim que chegasse virou acho que quase 2 meses. And then what was at the start to look for a church as soon as I arrived ended up taking more than 2 months. E vocês sabem como a Irlanda é, vocês sabem o que ela tem a oferecer. And you guys know how Ireland is, you know what this place has to offer. E eu me peguei nesse mundo. And then I went out in the world. Eu fui levado, acabei indo para balada, essas coisas, beber. I was led away into the nightlife and going to nightclubs and drinking. E como vocês sabem que a idade para entrar nesses lugares aqui é 21. And as you guys know, the age limit to get into a nightclub is 21. Eu só tinha 19. And I was 19 at the time. Tenho 20, tá? But he's 20 now. E eu mentia, eu dava um jeito para entrar nesses lugares. So I would lie and I would find a way to pass by the security in those places. E para encurtar a história, And to cut a long story short, chegou um momento de eu estava numa balada. you got to a stage in which I was in one of those nightclubs. Eu me lembro que estava muito tumultuado, estava muito cheio essa balada. And I remember the place was all crowded and packed. Eu tinha acabado de mentir minha idade para segurança e eu entrei na balada. I had just lied about my age to the bouncer and I got into the nightclub. E aí a graça já vinha me incomodado há muito tempo. O Senhor já queria me trazer de volta para os caminhos dele. And at that time, the grace was already pushing me and trying to bring me back to His path. Então, naquele momento eu senti tudo ao meu redor como se estivesse mexendo, como se estivesse caindo. And then at that moment, I felt as if everything around me was collapsing and coming down. E o Senhor me tocou. And then the Lord touched me. E eu acordei. And then I woke up. E eu me perguntei, o que eu estou fazendo aqui? And I asked myself, what am I doing here? Aí eu me lembro que eu voltei para a entrada. And I remember I went back to the front door. Aí sabe aqueles lugares onde você bota os casacos? Eu sempre esqueço o nome. And I went to the cloakroom. E eu sentei, tinha um banco e eu estava pensando, pego meu casaco por fora ou não.
And I sat down in one of the benches and I was asking, should I take my coat and leave? E eu acho que eu falei em voz alta, eu me perguntei novamente o que eu estou fazendo, o que eu estava fazendo ali. And I think I might have said it out loud, what am I doing here? E foi engraçado que a menina que trabalhava nesse negócio aí, And it is funny because the girl that used to work in the cloakroom, ela era brasileira, she was Brazilian. ela me escutou e perguntou, então por que você não vai embora? She heard me, she overheard me and she asked me, so why don't you just leave? Você gosta daqui? She was saying, do you like here? Aí eu falei, não. And I answered, no, I don't. Ela falou, então por que você não vai? And the girl was like, so why don't you just leave? Aí eu falei, eu não sei. And I was like, I don't know. Aí nesse momento eu peguei meu casaco e eu decidi ir embora. And at that moment I decided to leave, I took my coat. Peguei meu casaco e eu morava no final de Ternum. I was living at the end of Terranure. Ficava uns 20 minutos andando do Ternum. It's like 20 minutes away from Dundrum. Eu me lembro que eu botei no Google, que eu não sabia o caminho, e saí daqui do centro. Eu sei que deu uns 8, quase 9 quilômetros. And I remember I had to Google the way back home, because it's like 8 or 9 kilometers and I didn't know how to get there. E pense num caminho. Try to, visualize my walkway back home. E só que eu agradeço a Deus de ter morado muito longe. And I thank God for living that far. Porque esses 8 quilômetros me fez refletir muita coisa. Because during those 8 kilometers, I got to reflect and meditate on a lot of Me things. fez refletir o que o Senhor fez. It made me reflect upon everything that God has done for me. Me fez refletir a expiação. He had me reflect upon the covenant. E eu pensei, por que eu estou me sentindo tão triste? And I was thinking, why am I feeling so sad? Será que o que o Senhor fez na cruz foi à toa? Is it perhaps what the Lord Jesus has done on the cross in vain? E foi nesse momento eu cheguei em casa, dobrei meu joelho e mais uma vez pela vontade do Espírito Santo, o Espírito Santo que me levou para aquilo, não foi nada do Neto. Neto não foi pela sua própria vontade a se dobrar no quarto e totalmente derramar o Espírito ao Senhor. And then I got home at night and I went to my bedroom and I bowed on my knees and I must emphasize that it wasn't me, Neto, doing that. It was all the work of the Holy Spirit bringing me down into prayer. E o Senhor me levou a pedir novamente por uma igreja. And the Lord brought me to ask again for a church. E alguém me falou de Sila. And then someone told me about Sila. Eu vim pra cá And I came here the first time. Como todo mundo aqui, o Senhor me respondeu assim que eu fui abraçado pelo Guilherme. And as many people might have had that experience, I felt like the Lord answering me as soon as I got the first hug from that one guy at the reception. Por causa do welcome. Because of the welcome team. E foi nesse momento que o Senhor me revelou. And it was at that moment that God revealed me. E que Ele respondeu o meu pedido. And that He answered my prayer, my request. Eu quero enfatizar que não foi nada do Neto. Quero enfatizar que realmente foi a vontade do Espírito Santo. And I want to emphasize once again that it was nothing coming out of me, of the man Neto, but it was all the work of the Holy Spirit. Que essa igreja aqui ela só funciona por causa da vontade dele. And also that this church here, it only works because it is through His will. Eu agradeço primeiramente a Deus, claro. I would thank firstly God, obviously. Agradeço a vocês por tudo. And I thank God for all of your lives. E agora eu queria falar um pouquinho sobre comunhão. And I would like to just say a few words in regards fellowship. Como eu falei no começo, o cristão de verdade ele tem a necessidade de viver em comunhão. And as I said at the start, the true Christian they have the need of living in fellowship. Nós somos chamados a viver em comunhão e não só chamados, nós somos estimulados a viver, em crescer em fé por meio de uns aos outros. We are called to live in fellowship and we are encouraged to live supporting one another. E o que é mais interessante And the most interesting part é que a gente deve apreciar o que o Senhor faz aqui dentro. is that we should appreciate what the Lord has been doing among us. Essa igreja é uma igreja saudável. This church is a healthy church.
Claro, toda igreja tem um problema, tem problema. Obviously, every church would have their own problems, Mas essa é a coisa, esse é o ponto. but that's the point. O Senhor está usando de pessoas, de pecadores, God is using sinners para estimular eles a um ou outro a ser santo. to encourage and help one another towards sanctity. Tenta pensar e meditar um pouquinho mais sobre isso. Just try to reflect and meditate upon it. O que é a graça de Deus? What is the grace of the Lord? Porque, irmãos, nós somos totalmente depravados. Because we are totally lost. Não há bondade alguma dentro de ti. There's nothing good inside of us. Pode ser chocante para alguém que está escutando isso a primeira vez, mas isso é o que a sã doutrina fala. It might be shocking for whoever is listening for the first time, but that's what the sound doctrine says. Tudo que é bom, todo ato bom que tu faz, não vem de ti. Every good work and every good deed that you do, it doesn't actually come from you. Vem de Cristo. It comes from Christ. E todos nós aqui somos pecadores. And all of us here, we are all sinners. Todos nós aqui somos depravados. We've all fallen. Mas estamos todos buscando a mesma coisa. But we are all seeking and looking after the same thing. A santidade. To be saint. Continue. So push forward. Continue estimulando o irmão que está ao teu lado. Keep going and encouraging your brother. Porque eis uma prova. Because I am the proof of this. Vocês estão me estimulando todos os dias. You guys are encouraging me every day. Sabe, a gente tem reunião toda semana, cara. We have meeting every week. A gente tem estudo bíblico na segunda, We have Bible study on que é Mondays, muito importante para o crescimento, which is very important for the que é a growth palavra. of the church, which is the word. Nós temos encontros da terça, We have meetings on Tuesday, temos na quarta o nosso culto de oração. Wednesday the prayer meeting, E para aqueles que fazem parte do Generation, nós temos Generation na quinta-feira. and for the ones that are part of Irmãos, the isso é evangelism, comunhão. we have the evangelism meetings on Thursday. Isso That's community. é buscar por santidade. That's fellowship. That's looking to be É isso perfect. que Cristo está falando quando eu acabei de ler aqui João 17. So that's what Christ was talking about in E the pra- verses I just read in John 17. E só para fechar, And just to close up, mais uma coisa, o Senhor pede para a gente apreciar o que Ele faz dentro dessa igreja, so the Lord asks us to appreciate what He's been doing in this church, da comunhão dos santos. the communion and the fellowship among the saints. E um dos motivos de apreciar, comemorar, And one of the reasons why we should appreciate that and celebrate it são os testemunhos, are the testimonies. são aquilo que o Senhor fez, as respostas de cada oração dos irmãos. It's everything that God has done, all the prayer answers and everything that God has, Quem tem que se alegrar disso não é somente você a qual teve a resposta de sua oração, And you are not the only one that should be rejoicing on that, mas o irmão que está ao teu lado. but your brothers and sisters around you. Afinal, somos um corpo, né? Because at the end, we are a body. Mas também não é só na alegria, né? We shouldn't be all together only in happiness. A gente tem que se entristecer com o irmão que está ao teu lado. We should be sad with the ones that are sad, O irmão que acabou de ter a perda de um parente. with some brothers that might have lost Gente, isso aqui é a um loved one. corpo. Isso é um corpo. This is the body. Eu tenho certeza que o corpo, quando você se machuca, você machuca sua mão, todo o corpo sente. I'm sure that whenever you get to hurt your hand, the whole body would feel the pain. Que possamos buscar a santidade, né? So that we may look for sanctity, Que a gente possa ler Romanos 12 that we may read Romans 12, e que o Senhor possa realmente mostrar tudo aquilo que Romanos 12 fala. and that the Lord may Esclarecer. reveal us and clarify us everything that He's saying on Romans 12. E Romanos 12:15 fala assim: And Romans 12:15 says, alegrai-vos com que se alegram rejoice with the ones that are rejoicing, e chorai com que choram. and weep with the ones that are weeping. Eu não vim aqui para dizer que eu prosperei. I did not come here to say that I found prosperity. Eu não vim aqui para dizer que eu arranjei um trabalho, arranjei alguma coisa. I did not come here to say that I've achieved a job or that I've achieved something material.
O principal trabalho aqui é mostrar a graça de Deus. My main mission here is to show the grace of the Lord. E principal, dar toda a honra e a glória para Ele. And the main thing, all the honor and glory to be His name. E que o Senhor possa nos dar essa sede. And that the Lord may give us this thirst. Que a gente continue se vivendo em comunhão. And that we may continue living in fellowship. Amém? Amen.